Olá pessoal, meu nome é Jacó Paz e este é o Diário do Pulse. Aqui, em pleno feed do 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat, eu compartilho a experiência na prática de compra, uso e manutenção do meu Pulse Audace Turbo 200, o primeiro SUV nacional da Fiat. Nessa entrada eu vou falar sobre a novela com o sistema tilt-down, que deixou de funcionar corretamente no meu carro. Depois de alguns dias na concessionária, o problema foi resolvido, ao menos em partes, mas a causa dele não poderia ser mais curiosa. Eu vou compartilhar tudo o que eu fiquei sabendo sobre esse problema, que, pelo visto, não está afetando só o Pulse, mas também Toro e Fastback. Mas, antes de continuar, não se esqueça de seguir o 3,5 no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, de se inscrever no Google Podcasts ou de favoritar na Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você é notificado sempre que sair uma entrada nova no Diário do Pulse e também é avisado assim que um novo episódio do podcast for publicado. Para conferir outras opções, conteúdo extra e links para episódios passados, matérias, posts citados neste episódio, é só acessar bit.ly/3,5podcast. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, também um recado especial. Fiquem atentos aí que eu vou avisar em duas partes desta entrada. Eu vou colocar um videozinho. Se você trocar de aba enquanto estiver ouvindo, depois, quando chegar no momento certo, você volta lá na aba para ver o problema no tilt-down. O primeiro problema com o tilt-down no meu Pulse surgiu cedo. Eu relatei aqui na entrada 4 de maio do ano passado, ou seja, quando o carro tinha 6 meses de uso. Eu aguardei a primeira revisão para relatar o problema para a concessionária, o que ocorreu em outubro do ano passado, e o sistema foi reprogramado. Por algum tempo, isso bastou. No entanto, depois de alguns meses, o tilt-down voltou a apresentar falhas. Os problemas são sempre os mesmos. Eu vou colocar um vídeo aí, agora é aquele momento. Se você tiver mudado de aba, volta para o YouTube para dar uma olhada. O retrovisor não salva a programação. Quando você engata ré, ele se movimenta de um modo estranho, quase sempre sem descer por completo. Ou então ele não volta para o lugar quando você coloca o câmbio em drive. E às vezes ele ainda pode ficar se movimentando sem parar, de cima para baixo, de um lado para o outro, ou seja, completamente aleatório e louco. E isso passou a se tornar tão irritante que eu simplesmente parei de utilizar, desativei a função. Como eu disse na última entrada, quando eu levei o carro para a segunda revisão, eu comentei que o problema tinha voltado. E que eu tentei reprogramar o sistema, como a oficina tinha me informado lá da outra vez, mas que os problemas só desapareciam momentaneamente. Eu arrumava, reprogramava e depois eles voltavam depois de 2 dias. Para quem não sabe, a reprogramação, que eu já comentei aqui também em alguma entrada, consiste em movimentar o espelho para todas as extremidades. Então você coloca ali de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro, até ele fazer o movimento completo. E daí sim, depois disso, você configura de novo. De acordo com o consultor da oficina, isso lubrifica o sistema e ajuda ele a ser melhor calibrado. Como eu disse, eu achei esse papo bem estranho da primeira vez, mas ele foi feito, funcionou alguns dias e depois voltou a dar problema. Eu conversei com algumas pessoas também que me mandaram que tiveram problemas com o tilt-down. Algumas delas falaram que realmente fazer isso funciona. Outras falaram que fizeram isso e também, como no meu caso, voltou a dar problema. Então, não sei, se você está tendo problema com o tilt-down, acho que vale tentar, de repente você consegue resolver. E então, em junho, quando eu fiz a segunda revisão do carro, o consultor constatou que de fato o sistema estava com problema e apenas fazer essa reprogramação não estava adiantando mesmo. Só que, como eu disse lá na última entrada, que foi sobre a segunda revisão, ele me pediu que fosse feito um diagnóstico, ou seja, para fazer um diagnóstico, você precisa deixar o carro lá por pelo menos 48 horas, porque eles vão fazer uma série de testes, vão entrar em contato com a montadora, então todo esse processo demora um pouco. Sendo assim, eu aproveitei que eu estava de férias em agosto e decidi levar o carro para a oficina mais uma vez para resolver esse problema. E eu aproveitei e já comentei também sobre aquele barulho que eu acho que eu cheguei a comentar aqui, na direção
dessa vez é no volante mesmo, né? Da outra vez deu todo um bafafá lá, também foi uma novela. Era o barulho, acontecia ao virar o volante, mas era do lado de fora. Dessa vez ele estava fazendo barulho aqui no volante mesmo, quando você girava ele. Tinha um leve clique toda vez que o volante era estressado, mas especialmente quando o carro estava frio. Bem, o resultado disso tudo foi que o meu Pulsar ficou lá na concessionária de novo por longos 8 dias. Sim, tudo isso por causa do tilt-down. O barulho na direção foi facilmente identificado, a concessionária logo pediu a peça para troca. O problema estava no eixo intermediário da coluna de direção, que foi trocado em garantia. Porém, o consultor me disse que o problema do tilt-down estava mais difícil de ser resolvido. Apesar de a Fiat ter liberado uma atualização de software alguns dias antes disso tudo, porque quando eu levei o carro lá para a segunda revisão, eles ainda não tinham essa atualização de software. Depois disso foi que ela saiu. Então, apesar dessa atualização, que foi feita justamente para carros que estavam tendo problema com o sistema, o meu carro não estava respondendo, mesmo com essa atualização, que é o que tudo indica, também se aplicaria à Fiat Toro e, imagino eu, ao Fastback também. O consultor me disse que eles fizeram vários testes em contato direto com a fábrica, mas que as falhas continuavam ocorrendo. Ele melhorava, mas depois também voltava a não funcionar. Até que eles identificaram algo que poderia estar atrelado ao problema no tilt-down. E pasmem, porque aqui vem o grande plot twist. De acordo com eles, o problema estava no vidro da janela traseira direita. Como eu pouco uso o carro com vidros abertos, geralmente eu ando sempre com o ar-condicionado ligado, ou com passageiros no banco de trás, acontece um pouco mais, mas é raro e mais raro ainda abrir o vidro. Eu não tinha percebido que esse vidro simplesmente parou de funcionar. Até ocorreram 2 episódios estranhos no passado, quando eu fui fechar o carro após ter aberto o vidro do motorista. Então eu abri o vidro do motorista, passei ali a minha credencial, fechei o vidro e depois, quando eu fui parar o carro, saí do carro, fui trancar, ele não trancava. Ele dava aquela buzinada de que tinha algo aberto, sendo que eu não tinha aberto nada. Daí eu saí do carro, fiquei olhando, daí eu vi que o vidro traseiro, que é justamente esse que parou de funcionar, estava com uma fresta aberta, sendo que eu não tinha aberto ele. Então eu tive que voltar para o carro, abrir e fechar todos os vidros, e daí sim eu consegui trancar o carro. Então isso aconteceu duas vezes assim, esporádicas, do nada. Eu achei que fosse algum bug, mas que, como não voltou a acontecer, eu simplesmente ignorei. Fato é que agora a máquina do vidro estava mesmo queimada, ele parou de funcionar completamente. E isso foi apontado pela pessoa da fábrica, que informou para a oficina da concessionária que, como o módulo do vidro é o mesmo do tilt-down, isso poderia estar interferindo no funcionamento do sistema do retrovisor. Então seria preciso aguardar também a chegada dessa peça para fazer a troca e verificar se, desse modo, o problema seria enfim resolvido. Sendo assim, como as peças demorariam de 7 a 10 dias para chegar na concessionária, eu fui pegar o carro. Passaram-se 13 dias em que o meu Pulsar ficou apitando, como se houvesse alguma porta aberta ao trancar o carro, e ele também estava mandando uma notificação para verificar as luzes de seta, sempre que eu acionava a seta no primeiro uso do carro. Então, o barulho da seta ficava bem rápido e vinha essa notificação como se tivesse algum problema nas setas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Depois disso voltava ao normal, mas sempre da primeira vez que eu acionava a seta acontecia isso. Ou seja, a parte elétrica realmente estava sofrendo. Então o consultor entrou em contato depois de 13 dias para me informar que as peças tinham chegado e eu levei o carro no dia seguinte, que foi a quarta-feira da semana passada que eu estou gravando aqui. E lá se foram mais 3 dias na oficina. Isso porque a troca da máquina do vidro é um pouco complicada, de acordo com o consultor, então demoraria mesmo, precisaria de pelo menos 2 dias para fazer isso. E também porque depois da troca seria preciso fazer mais testes de novo para verificar se o problema seria mesmo só esse, se só resolvendo a questão do vidro o tilt-down voltaria a funcionar direito. E não voltou. Quer dizer, esse até era o problema, mas ele não foi 100% solucionado
porque a Fiat, ao que tudo indica, ainda não tem solução. Agora, o Tilt Down está funcionando, eu vou deixar um videozinho aí para vocês. Ele salva a posição do retrovisor, ele abaixa ao engatar ré e depois ele volta ao normal. No entanto, quando abaixa, ele não fica em uma posição fixa, ele continua se movendo levemente, como se ele estivesse buscando a melhor posição. E o certo, obviamente, seria que ele simplesmente se abaixasse e ficasse parado. E é para essa parte que os técnicos não conseguiram achar uma resolução. Eles fizeram uma série de testes junto à montadora, mas nada resolveu. Mesmo trocando o meu retrovisor por o de um outro pulse que eles tinham lá, eles colocaram e esse problema continuava acontecendo. Eu questionei se a Fiat encarava isso como algo normal, ou seja, eles estavam devolvendo o carro e falando que não tinha problema, que era assim mesmo, ou se a marca via isso como um problema. E o consultor me disse que a fábrica encara sim como um problema, porque eles estão buscando o que fazer para solucionar, e que o mais provável é que seja algo no software que vai ser corrigido com alguma atualização futura, podendo até mesmo vir a ser, alvo de um recall nos próximos meses. Outra coisa sobre a qual eu fui informado é que o tilt down é mesmo temperamental. A Fiat tem ciência que muitos donos de Fastback e Pulse estão enfrentando problemas com o sistema. Os relatos são geralmente de barulhos no retrovisor e perda de sincronismo. Segundo a concessionária, o que a marca recomenda é que não se rebata ou abra manualmente os retrovisores depois do rebatimento automático, porque isso faria com que o sincronismo fosse perdido. No entanto, o meu carro não tem rebatimento automático. Mesmo assim, eu questionei e o consultor me disse que vale a mesma recomendação. A Fiat diz que não se deve fazer isso, ou seja, ir lá e rebater manualmente o retrovisor, nem antes nem depois de ter acionado o alarme. Ou seja, é basicamente o mesmo de dizer que você não pode rebater as peças no caso dos carros sem a função automática. Com a função automática, pode fazer isso, mas só se for realmente sem interromper, sem ir lá manualmente mexer. Você tem que deixar com que o sistema faça eletronicamente. Se você acionar e depois ir lá e abrir os retrovisores, vai dar ruim, segundo a Fiat. Ou então, se você não acionar e depois ir lá e rebater manualmente os retrovisores, também vai dar ruim. Tem que deixar ele trabalhar no automático. Ou seja, é uma questão bastante temperamental, porque você não pode fazer basicamente nada que vai desconfigurar o sistema. Dito isso, a conclusão é que o problema foi quase resolvido. O funcionamento do tilt down está mais próximo de cumprir o seu objetivo, ou seja, eu consigo utilizar mais ou menos do modo para o qual ele foi criado, mas ainda falta resolver esse pequeno detalhe, de quando ele abaixar, ele ficar fixo, ficar imóvel. Pelo menos, do modo como está agora, ele é utilizável, porque eu tinha, como eu disse, desistido de utilizar. Ele estava me dando raiva já, era até uma questão ruim, porque às vezes eu acabava voltando o câmbio para o drive e não tinha percebido que o retrovisor não tinha voltado. Então, estamos nessa. Resolvido, porém não 100%. E outro ponto que deixou a desejar foi a demora para se diagnosticar e enviar as peças para algo que é aparentemente tão simples, gente? Afinal, faz anos que a Fiat tem sistema tilt-down nos seus carros. O meu Palio Sporting já tinha esse equipamento. Então, não é possível que mais de uma década depois ainda existam falhas como essas, ainda falhas sem solução, inclusive, em modelos mais novos. E uma derrapada aqui da concessionária foi ter deixado o volante desalinhado. Ou seja, eu vou ter que fazer mais uma visita lá, porque dirigir o carro assim em estrada pode ser muito cansativo, que é para eles realmente poderem alinhar o volante em si. E nessas idas e vindas eu já estou pensando em virar vizinho da concessionária, para pelo menos facilitar o dia a dia. Agora, me conta, o que você achou dessa história toda? O seu Fiat já teve problemas com o sistema tilt-down? Me diz nos comentários ou me manda uma mensagem. Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.